Salve a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo este vídeo. Vamos dar continuidade. Hoje, sábado, né? E vamos dar continuidade aos nossos ensinos do racionalismo cristão, né? Hoje nós vamos falar, né, sobre a força e matéria. O que é força e matéria, né? Muitas tentativas têm sido feitas por diversas escolas filosóficas para explicar o que são força e matéria, na sua concepção genérica. Essas explicações, de modo geral, inconvenientes e insatisfatórias, contribuíram em muitos casos para aumentar a confusão e a dúvida existente no ser humano a respeito da vida no seu aspecto mais profundo. Entretanto, força e matéria constituem tema que pode ser compreendido sem grandes reflexões teóricas pelos princípios racionalistas cristãos. Afirma o racionalismo cristão que o universo é composto de força e matéria. A força é o princípio inteligente e material, ativo e transformador. A matéria é o elemento passivo e amoldável. Na doutrina racionalista cristã, o princípio inteligente é também designado frequentemente por força criadora, grande foco ou inteligência universal. No binônimo força e matéria se resume e se explica a vida em seu aspecto amplo. A apuração do seu conhecimento reduz os erros em que tantos incidem. E o que é a vida senão a ação permanente da força sobre a matéria? A matéria é campo de manifestação da força. A análise de informações obtidas por pessoas dotadas de alta percepção sensoriais, mais conhecida por mediunidade, indica que existem várias categorias de matéria, com estados variados de densidades. Essas categorias caracterizam campos de energia com funções específicas relacionadas ao processo evolutivo. Os tipos de matéria mais diáfanos do que o da matéria física recebe a denominação de matéria fluídica. As densidades aqui mencionadas se referem a grau de sutilezas que definem entre os campos condições mais distintivas do que as que existem entre os conhecidos estados sólidos, líquidos e gasosos da matéria física. Os diferentes campos de manifestação da força são também designados por planos, mundos ou dimensões espirituais. E os campos da natureza fluídica são denominados com frequência de planos astrais. A força em ação nos diversos campos se autolimita no que diz respeito à manifestação de atributos. Quanto mais densos os campos, mais acentuadas as limitações da consciência. Por essa razão, se patenteiam relatividades no entendimento dos fenômenos vitais. Considerações, por exemplo, sobre tempo e espaço estão relacionadas às peculiaridades dos campos. As condições do universo, no entanto, permanecem as mesmas. O que muda é a capacidade de percepção e pela interpenetração dos campos é possível, dentro de certos limites, expandir a consciência para perceber a natureza das ocorrências em diferentes dimensões da espiritualidade. Não se deve confundir os campos de energia com a força, pois matéria e energia são intercambiáveis. As diferentes formas de energia estão em transformações constantes. Em constante desagregação
indo cada categoria para o estado que lhe é próprio, dele desagregado pela força criadora, com o fim de compor corpos e correntes precisas nas dimensões física e fora delas. A força mantém o universo regido por leis naturais e imutáveis, naturais por decorrer de uma sequência lógica no processo da evolução, e imutáveis por serem absolutas, amplas, livres de qualquer dependência ou sujeição. Neste sentido, não há lugar para o imprevisto, para o acaso ou a dúvida. Tudo está encadeado e tem sua razão de ser. No tocante ao espírito, a evolução se processa através de incontáveis existências terrenas em corpo humano. E só por meio delas, o raciocínio desenvolve-se no amplo caminho da espiritualidade, sob a cuja luz o misticismo perde a forma, o sentido, a significação, para dar lugar somente ao que é bom senso e a lógica admitem como verdadeiro, como fundamento nas lições aprendidas durante a vida. Fora do campo da espiritualidade, que é imenso e inesgotável, jamais poderá alguém encontrar soluções para os problemas existenciais. A definição de força e matéria situa-se, pois, dentro da lógica dos fenômenos psíquicos, amplamente divulgado pelo racionalismo cristão. Os princípios reunidos neste livro encerram a parcela de ensinamentos sobre a vida espiritual que está ao alcance da compreensão humana, desde que o leitor se interesse realmente pelo seu estudo, sem se deixar influenciar por preconceito e intolerância de qualquer natureza. As responsabilidades e os deveres do ser humano que ele precisa compreender bem para convencer-se de que toda vez que infringir as leis naturais, retarda inapelavelmente a marcha da sua evolução, estão então dentro desses princípios. Quanto mais segura, mais nítida e realista a compreensão da ação do espírito sobre o corpo físico, vale dizer, da força sobre a matéria, mais depressa o entendimento do sentido espiritual revelará ao estudioso as funções vitais da natureza universal. Assim sendo, sem conhecer o processo do seu próprio desenvolvimento espiritual, sem se conhecer a si mesma na sua composição astral e física, não pode a pessoa conduzir-se com o necessário aproveitamento, daí resultando ter de submeter-se em obediência às leis naturais que regem o universo. Ainda que por livre vontade e em duras experiências, há uma multiplicidade de existências cujo número seria, de outro modo, grandemente reduzido. O mundo físico à nossa volta revela entre seus deveres componentes grandes, quantidade de interações e influências. A ciência, na tarefa de identificar as leis que regem estas interações e entender a lógica à era subjacente, tem procurado congregá-las num princípio que as unifique e as sintetize. O racionalismo cristão, por outro lado, transpondo os limites das considerações estritamente materiais, implica-nos que tudo, em última análise, é consequência de um processo evolutivo cuja tessitura é obra da inteligência universal. Tanto na constituição dos sistemas estelares quanto nas estruturas das partículas atômicas, a força criadora age segundo uma linha de ação construtiva em que gradativamente vão se acentuando as vibrações da vida e se intensificando as manifestações de inteligência. A ciência química, em suas constantes investigações, classificou mais de uma centena de elementos básicos da matéria organizada, dando à partícula fundamental destes elementos o nome de átomo. No átomo,
a partícula da força apenas se torna perceptível por sua expressão vibratória. Já nos micro-organismos, além daquela vibração, revela-se a ação intencional de movimento. As partículas da força evoluem, então, através de transformações sucessivas da matéria organizada, dando-lhe forma cada vez mais complexas. Logo, a força, agindo em obediência às leis evolutivas, utiliza-se da matéria no estado primário desta, e com ela forma, estrutura e realiza fenômenos incontáveis e indescritíveis que escapam à precipitação comum, considerando os limites dos recursos deste planeta. No universo há, por conseguinte, somente transformações da matéria e evolução da força. As inumeráveis estruturas compostas em combinações múltiplas de partículas da matéria organizada nada mais exprimem do que essas transformações, composições e decomposições, agregação e desagregação de estrutura são o resultado da ação mecânica da vida. Assim, de mudança em mudança, de corpo para outro, mais adequado, mais evoluindo, a partícula da força criadora, até atingir condições que lhe permitem, já como espírito, evolui em corpo humano, em situação de exercer a faculdade do livre-arbítrio e assumir as responsabilidades inerentes a essa faculdade. Como espírito, encarna inumeráveis vezes, adquirindo sempre mais conhecimentos, mais experiência, maior capacidade de raciocínio, mais clara concepção da vida, mais inteligência. O espírito faz a sua trajetória neste planeta em condições apropriadas a seu estado de adiantamento, passando em cada reencarnação a vivenciar situações que lhe proporcionem mais progresso, até terminar a parte da evolução inerente a este mundo. Portanto, a matéria não evolui nem possui atributos. Esses são exclusivos da força e se exteriorizam nos diversos domínios da natureza. Os atributos que os seres humanos demonstram constituem apenas reduzido número daqueles que podem revelar espírito mais esclarecido que, em virtude do maior grau de evolução, já não precisa voltar a este planeta. A pessoa que quiser demorar-se na investigação deste importante tema encontrará campo aberto para desdobrar o raciocínio e fortalecer suas convicções e concluir que, no universo fenomênico em que vivemos, estes dois princípios, força e matéria, estão na raiz de todos os fatos e questões existenciais. É importante relembrar as limitações da linguagem para tratar do aspecto transcendente da vida. As expressões aqui empregadas são relativas à falta de outras que melhor possam exprimir uma concepção de ordem absoluta. Muito bem, amados irmãos, ficamos aqui, mais essa aula e falamos um pouco aqui sobre a força e matéria, os dois aspectos que regem o nosso universo, a nossa vida, enfim, em tudo aquilo que nós conhecemos como mundo espiritual e como mundo material. Então, na próxima aula, nós vamos estudar um pouco sobre o espaço, O que é o espaço, o universo, esse mundo criado pelo nosso Criador. Uma paz a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Namastê.